Fala rapaziada, aqui é o Rafão Martins do canal Zona FA, você tá ouvindo o podcast Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos já falando da semana 5, exatamente, estamos chegando já na semana 5 da NFL, a semana 5 do Fantasy. Temos aí times invictos, times que ainda não venceram também, então é hora de você tomar alguma atitude. Por isso a gente traz algumas opções de trocas para essa semana, alguns jogadores que você pode vender porque não estão rendendo mais e não devem render mais do que isso, outros jogadores para tentar uma troquinha, para tentar melhorar o seu time e por aí vai. Além disso, traremos também hoje o preview da rodada 5, quem tem os melhores matchups, os matchups favoráveis, matchups desfavoráveis, para você já ir pensando em quem escalar e quem não escalar nessa semana. Mas antes, vamos falar das notícias, principalmente trazer as notícias mais importantes aqui, tá? Porque hoje a gente teve bastante gente que não treinou, bastante gente que treinou limitado. A quarta-feira, em algumas situações, acaba sendo importante para a gente definir se o jogador deve jogar ou não, mas são muitos e muitos jogadores. Então, o que eu diria é, acompanhe mais próximo do final de semana, sempre... Se o cara não treinar na quinta-feira, tu já liga um alerta um pouquinho maior. Na sexta, então, aí complica. Por isso, o importante é sempre uma hora antes da partida você acompanhar as notícias, verificar seus jogadores se ele está ativo ou não. Por isso, trazemos aqui algumas notícias fora um pouco desse contexto de participou, não participou. Tem muita gente que também na quarta-feira acaba ainda descansando, né? O jogo foi no domingo, é porrada o jogo inteiro e aí o corpo acaba sofrendo. Outras notícias, além dessas que não vou trazer para vocês, a gente tem o Justin Fields nomeado como o quarterback do Chicago Bears daqui para frente. Então, a partir desta quinta-feira, ele deverá ser o quarterback 1. Mesmo com o Andy Dalton participando dos treinamentos nessa quarta-feira, o Matt Nagy declarou que sim, Justin Fields será o quarterback dos Bears daqui para frente. Outra informação aqui, aí sim mais relevante de uma situação de lesão, é a lesão do Logan Thomas, um hamstring, vai tirar ele por 4 semanas e por isso ele foi para a Injured Reserve. O tight end do Washington Football Team deve voltar apenas daqui a 4 semanas, o que daria depois da semana 9 da equipe, que está de bye na semana 9, inclusive. Então, de olho aí, quem tem uma expectativa aí em tight end de Washington, poderia tentar buscar um Rick Seals-Jones para esse momento. A equipe até trouxe o Jace Sternberger, que foi draftado, se eu não estou enganado, foi draftado, mas começou a carreira no Green Bay Packers, mas nada que ainda seja um caso de pegar, né? Só analisar, ficar dando uma espiadinha e ver o que acontece. O Anthony Miller, wide receiver, esse Chicago Bears que estava no Texans, fez um jogo bom semana passada, mas foi liberado pelos Texans. O jogador de 26 anos, que inclusive foi uma segunda rodada do Chicago Bears, não conseguiu aí se manter. Eu gostei do que eu vi dele em campo. Eu não sei o que exatamente aconteceu. Acho que ele ainda pode acabar caindo em alguma outra equipe. Eu sei que os Eagles estavam interessados nessa off-season em talvez uma troca pelo wide receiver junto ao Chicago Bears. Acabou não fazendo. Daqui a pouco pode pintar lá ou pode pintar em algum outro lugar e se tornar aí pelo menos um wide receiver 13. Eu não acho que ele seja ruim a esse ponto de nem um contratinho ele não ter em algum time da liga. O Jaquim Grant, esse wide receiver do Miami Dolphins, foi trocado pelo Miami Dolphins, por isso para o Chicago Bears, por uma escolha de 6º round de 2023, então nem do ano que vem, 2023. Isso é relevante? Não. Em ligas mais profundas, talvez, assim, tu não troca uma escolha com outro time se tu não estima colocá-lo em campo, né? Se a tua ideia é só troca, tu não vai gastar uma escolha, mesmo que seja de 6ª, de 7ª rodada daqui a 2 anos.
Você vai escolher porque você tem uma intenção, de repente, alguma carência que você vê na equipe. E o Jaquim Grant, além de tudo, também é um bom retornador. Pode ser que ele possa chegar para esta função lá no Chicago Bears. Chris Carson, isso sim a gente tem que levantar essa situação. Ele está questionável para o jogo de quinta-feira. Aí é uma questão da lesão, assim, não participou dos treinamentos bem na quarta-feira. Se ele joga na quinta, isso é um sinal vermelho. Ou seja, se você foi atrás do Alex Collins nessa semana, pode se dar bem, ele pode ser o titular nessa quinta-feira. O duelo não é fácil contra os Rams, contra a linha defensiva dos Rams, mas é aquela coisa, o volume muitas vezes, mesmo um confronto difícil, pode te dar alguns pontinhos importantes pro Fantasy. Então, se você tem Chris Carson, espero que você tenha pego o Alex Collins como um seguro jogador nessa semana, porque mesmo que ele participe do jogo, ele pode ser limitado aí. Então, para quem foi atrás da Alex Collins, tem uma oportunidade nessa semana. Uma outra informação aqui sobre o Jerry Jeudy, wide receiver do Denver Broncos. Ele que era estimado voltar lá pela semana 8, 9, ele pode estar voltando ainda na semana 7. Exatamente, é uma especulação que começou a rolar nessa quarta-feira, que ele está se recuperando bem da lesão, e da lesão no tornozelo, para quem não recorda, e pode estar aí disponível nessa semana 7, no Thursday Night Football na semana 7, contra os Browns. O Will Fuller foi colocado na Injured Reserve, a gente comentou que ele machucou o dedo, quebrou o dedo nessa última semana aqui, e deve perder pelo menos 3 semanas, já que foi colocado na Injured Reserve. Então, se você, como eu, acho que em umas 2 ligas eu acabei apostando no Will Fuller e me dei mal. Foi baixo, claro, foi baixo, valia o risco. Ele é aquele cara que saudável, ele seria um cara sensacional, assim, de repente um wide receiver 1 pro Fantasy, porque ele é muito bom jogador, tecnicamente um ótimo wide receiver, mas não consegue se manter saudável. E uma última informação aqui também sobre lesão: David Montgomery confirmado com a lesão no joelho, fora de 4 a 5 semanas. Então, para você também que pegou o Damian Williams, está mais tranquilo, ou então o próprio Khalil Herbert em ligas mais profundas, porque o Damian Williams também tem uma lesãozinha aí, a gente não sabe até que ponto que ela vai influenciar nessa partida e nessas próximas 4 ou 5 semanas aí. Lembrando que o Khalil Herbert também fez uma boa pré-temporada lá pelo Chicago Bears. Mercado do Fantasy. Antes de começarmos a falar sobre as trocas, possíveis jogadores para se comprar barato e se vender caro de repente nessa semana. Na verdade, essa semana não é nem tão vender caro, é aproveitar que jogadores têm valor. Já eu vou comentar para vocês. Mas antes, lembrar vocês, siga-nos @fantasyfutebolista no Instagram, @futebolista no Twitter, no Facebook a gente também tem a página lá. Esse podcast está em diversas plataformas diferentes: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Agora também no Amazon Music, exatamente, tá para sair hoje, quarta-feira, até hoje à noite é para estar liberado o nosso podcast na Amazon também. Então, se você que aí usa a Alexa durante o seu dia a dia aí, suas automações residenciais, saiba que também pode chamar aí o podcast do Fantasy Futebolista, que ele estará presente na sua Amazon Music. Assine o podcast para você nunca perder nenhum episódio e sempre receber a notificação de quando ele cair aí no seu servidor. Lembrando, sempre gravo nas segundas e quartas-feiras, então à noite já estará liberado, tanto na segunda como na quarta. Então, se você gosta do podcast, mande para seus amigos, não seja egoísta, não fique só para você. E siga-nos também nas redes sociais, a gente interage sempre por lá com posts dedicados a vários assuntos durante toda a semana, durante toda a temporada. Vamos falar então de jogadores para se vender nessa semana, aproveitar a situação. 2 situações eu diria que seria aproveitar as situações e 2 já não seriam tão aproveitamento de situação. Quem eu acho que você deveria se desfazer o quanto antes, assim, para ontem, é o running back Trey Sermon, do San Francisco 49ers. Não gostei do que eu vi, apesar de ele ter recebido 19 carregadas na última semana. Não vejo uma confiança do Kyle Shanahan, não vejo uma confiança da comissão
técnica dos 49ers nesse jogador. Eu acho que, tanto que a gente viu o Elijah Mitchell ser o titular logo na saída na lesão do Mostert, ele acabou se machucando, perdeu tempo, mas ele deve retornar. Assim que ele retornar, o Trey Sermon deve ser mais um. Por isso, o relógio está passando, o relógio está correndo e você tem que se desfazer logo do Trey Sermon. Entendeu? logo, pra ontem. Tá ouvindo esse podcast na quarta-feira à noite, na quinta-feira, corre para tentar vender ele, aproveitar que ele é um nome, acabou ficando um nome conhecido principalmente no Fantasy, porque quem está mais de olho sabe que a situação não tá muito legal pro Sermon, pelo menos nessa temporada, né? Liga Dynasty é outro assunto, vamos falar aqui de redraft. Outro cara do mesmo time que eu me estou na verdade vendendo, é o Brandon Ayuk. Ele tinha uma possibilidade de breakout year enorme nessa temporada, não se concretizou e eu acho difícil se concretizar. Deebo Samuel vem jogando bem, saudável. O Deebo Samuel é o wide receiver número 1, é acima do Brandon Ayuk, participa muito mais do jogo, tem um volume enorme partida após partida. Atualmente é um dos melhores wide receivers, inclusive do Fantasy, e o Brandon Ayuk ficou para trás. Ele até teve alguma outra oportunidade, parecia na outra semana que ele iria ter um pouquinho mais, e nessa semana, mais uma vez, foi um bust. Por isso, aproveitando-se também da questão nome, e para você que ainda quer aproveitar o pouco de valor que tem nele, aproveita e venda nessa semana. Não sei o que você vai conseguir, nem por Sermon, nem por Ayuk, mas ao menos tente conseguir algo de maior valor, algo que possa te ajudar durante a semana, do que um nome como esses dois que você olha assim, cara, como é que eu vou colocar esse cara em campo se eu não tenho a certeza de que vou ter um retorno? Um outro nome interessante, que aí sim seria aproveitar, só para levantar esse nome aqui, é o do Cordarrelle Patterson. Por que eu digo que é uma opção vender? Pelo valor alto que ele tá. Todo mundo viu o que ele fez na última semana, mas 3 touchdowns ele não vai fazer toda semana. Isso é impossível. Dá pra se dizer. Daqui a pouco vai chegar o final de semana e vai fazer mais 3 touchdowns, vai vir gente, tu tá falando bobagem lá do Patterson. Mas é assim, acontece, existem possibilidades. Ele é um cara que, pra mim, é um flex confiável, não é ainda um running back 2. Essa semana até dá pra apostar num running back 2. Dependendo do nome do jogador aí, eu prefiro ir com o Patterson. Mesmo pelo matchup favorável ou não. Logo mais eu vou falar sobre eles. Mas aproveitando o valor, tentar um nome mais confiável, porque o Patterson é um gadget player, né? Ele vai receber muitas bolas, ele vai ser um receiving back. O cara do jogo corrido é o Mike Davis. Se o jogo ficar mais controlado, eu não sei como que vai ser essas carregadas. Ele vai ter carregadas, mas ele é, pra mim, um flex confiável. Mais do que isso, é teto, que é grande o teto dele, mas o piso dele também é um pouquinho mais baixo do que outros running backs. Por isso, se você conseguir um cara mais confiável e envolvendo o Patterson, acho bacana. E um nome aqui que na verdade era só para levantar a questão do Patterson, acabei falando mais do que eu tinha pensado em falar, é o Dallas Goedert. Ele foi bem nessa semana, não tem sido um cara ruim no Fantasy, longe disso, é um dos nomes que vem se destacando na posição. Atualmente ele é o tight end número 9 em PPR, 7 em Standard, mas o grande envolvimento do Zach Ertz me preocupa pra caramba. O Zach Ertz teve toda aquela situação de que ele iria ser trocado, acabou não sendo, tá no time, e nas últimas 2 semanas ele teve mais targets do que o Dallas Goedert. Foram 7 targets contra o Dallas Cowboys e 8 targets contra Kansas City Chiefs. O Goedert, nesses mesmos jogos, teve 4 contra Dallas e 5 contra os Chiefs. Ou seja, será que o Zach Ertz não vai tomar essa posição do Dallas Goedert nessa temporada? Por ser um cara mais experiente, mais... não digo mais confiável, acho que o Dallas Goedert pode ser um ótimo tight end 1. Mas, assim, me preocupa ter 2 jogadores ótimos numa posição que um já é difícil pontuar, entendeu? Por isso o Dallas Goedert ainda é um cara hypado. Quem não acompanha tantos os jogos, não dá tanta bola para targets, pode não ter percebido isso. E daqui a pouco trocar ele por um jogador de outra posição que tenha uma garantia maior de targets, de toques na bola, ou até mesmo utilizar ele e mais algum jogador para tentar pegar um Travis Kelce, que nessa semana não foi tão bem, um TJ Hawkinson daqui a pouco, que faz 2 semanas que não vem apresentando bem. Claro, preocupa, mas
Eu não sei como é que ele teve tão poucos targets nas últimas semanas. Ele não participou, inclusive, do treinamento, eu acho, hoje, ou foi limitado. Pode ser que ele esteja com uma lesãozinha. Então, tudo isso acaba influenciando. Agora, quem são jogadores bons para se comprar nessa semana? Tem dois jogadores que eu diria que, assim, você tem que fazer o possível para tentar trazer ele para o seu time nessa semana. Um deles, DeAndre Hopkins, wide receiver do Arizona Cardinals. Não vem sendo o principal wide receiver, assim, pelo menos nos últimos 2 jogos. A gente viu AJ Green, a gente viu Rondale Moore no outro jogo, o calouro, há 2 semanas atrás, agora não lembro. A gente viu o Christian Kirk aparecer, e o DeAndre Hopkins meio que ali, né, sumido. Atualmente 24º em PPR, 18º em Standard. Mas o DeAndre Hopkins, por que ele foi escolhido alto nesse ano? No ano passado, a gente viu um dos melhores wide receivers. Ele foi top 10 em Standard e uma posição até melhor em PPR, que agora não me recordo. E o que te fez escolher ele alto? O ataque muito bom de Kyler Murray e companhia. É claro, um AJ Green tá jogando bem nessa temporada. Se ele se manter saudável, ele vai de repente ser um cara, pelo menos um wide receiver 2, ele tem teto para isso. Os outros eu acho que vai variar, Christian Kirk, Rondale Moore. Mas um cara, entre aspas, garantido é o Hopkins. Ele tem a marcação em cima dele sempre mais forte, mais física. O melhor jogador vai estar marcando ele. Mas se nós pegarmos o ano passado, que foi um ano bom, você não vai lembrar que ele teve 7 jogos abaixo de 10 pontos. Ok, nesse ano de 4 foram 2 já. Mas isso acontece, ele é um cara que ele tem potencial de ser um cara que faz como o Tyreek Hill fez na última semana, 40 pontos numa semana, numa rodada. Então, por isso, eu acho que é uma ótima opção de ir atrás. Foram 2 semanas em sequência que ele não agradou. E se o cara tá mal na temporada, aí que você consegue se dar bem com uma troquinha envolvendo 2 jogadores que daqui a pouco não estão sendo tão relevantes no seu equipe. Por exemplo, seu flex, mais um cara reserva, que o cara precise de uma outra posição, e por aí vai. Um outro cara que também faz 2 semanas que não vem tendo boas pontuações, uma porque ele não jogou, né, mas o problema é de quem não teve ele no elenco, né? E nessa semana ele esteve mais limitado. É o Dalvin Cook, running back do Minnesota Vikings. Eu acho uma troca mais complicada, porque o cara que tem um pouquinho assim, que pensa um pouquinho mais pra frente, ele sabe que o Dalvin Cook é um excelente jogador e você não pode trocar ele por pouca coisa. Mas a gente nunca sabe o desespero de um manager aqui, que daqui a pouco está 1-3, 0-4, até 2-2, daqui a pouco se saiu disparado 2-0 e 2 semanas seguidas onde o Dalvin Cook não jogou, ele não tendo um Alexander Mattison da vida na equipe, eu acho que pode ser uma oportunidade sim de você buscar o Dalvin Cook nessa semana e conseguir pelo menos buscar, porque em condições normais ele não seria trocado pelo seu manager. Outro cara aqui para fechar, normalmente eu não trago quarterbacks nesse compre, nessa venda. Na venda, às vezes, em algumas situações sim, mas na compra é difícil. Nesse caso, eu acho bastante interessante você tentar buscar um Jalen Hurts na troca. O Jalen Hurts, durante toda a off-season, eu tinha o pensamento de que um comparativo dele com o Kyler Murray do ano passado, um cara que tinha aquela capacidade de ganhar pontos com as pernas, que ia trabalhar num ataque bom. Não é o caso do Jalen Hurts, mas assim, as características são muito parecidas do jogo. O Kyler Murray é um monstro diferente, é um cara melhor. Eu não estou dizendo que o Jalen Hurts é do mesmo nível do Kyler Murray. Eu digo que para fantasy, o Jalen Hurts é um cara que pontuou mais de 20 pontos sem passar e sem fazer um touchdown. Você parou para pensar nisso? Um quarterback fazer mais de 20 pontos numa rodada sem passar e nem correr para um touchdown. É uma coisa alucinante. Ele, em todas as rodadas ele fez acima de 20 pontos. Em pontuações padrões, tá? 4 pontos por touchdown e assim vai. Ele atualmente é o número 3 nesse tipo de pontuação. Então, assim, claro que tudo vai depender. Se um cara tá bem, ele não vai querer trocar o Jalen Hurts. Mas sempre vale uma tentativa. Você não sabe, às vezes o cara tem, por ter o Jalen Hurts, tem falta de uma outra posição. Daqui a pouco é um cara que draftou um Christian McCaffrey, draftou um A.J. Brown, como é o meu caso em várias ligas. Um Allen Robinson, jogadores nesse nível draftados altos. Daqui a pouco o cara tá precisando de um wide receiver, de um running back.
E eu acho que vale a pena você trocar nessa altura do campeonato um running back 3 pelo Jalen Hurts, um wide receiver 2 pelo Jalen Hurts, o próprio Allen Robinson. Eu não acharia errado você buscar uma troca no Jalen Hurts oferecendo um Allen Robinson da vida. Ele é um grande jogador, pode dar a volta por cima. Se o cara acredita nisso, tu pode conseguir acabar levando. Até porque o Jalen Hurts, já vi ele em elencos com 2 quarterbacks. Então se o cara tem daqui a pouco um Tom Brady e um Jalen Hurts, por que ele vai precisar de 2? Ele pode pensar, não, eu posso vender um aqui e me dá bem. Por isso, se você tem essa oportunidade de conseguir o Jalen Hurts numa troca, eu acho que seria bem interessante. Porque apesar daqui a pouco dos Eagles não fazer um jogo bom, a defesa vem tendo dificuldades. Pode ser aí que ele consiga se manter num patamar alto e terminar dentro do top 5 da posição neste ano. Preview da rodada. Chegando agora ao nosso preview da rodada, nossos matchups favoráveis e desfavoráveis. Antes disso, gostaria de falar para você sobre a Fanática. Você já deve conhecer a Fanática nesse ponto. Se você ouve o podcast, com certeza você já entrou no site da Fanática e viu aquelas artes maravilhosas que eles têm lá, umas camisetas sensacionais. Só falta comprar, né? Já viu, já tá namorando, mas daqui a pouco compra. Então, aproveita e usa o nosso cupom de desconto. Agora, se você não conhece a Fanática, deixa eu falar um pouquinho para vocês. A Fanática é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo 2 lançamentos todo o mês e tem entregas em todo o Brasil. Acesse fanaticasnation.com.br ou o Instagram Fanática Sport Nation. Sem o S, nesse caso. Utilizando o cupom FF10, você tem 10% de desconto em todo o site. Acesse fanaticasnation.com.br e se delicie com as artes sensacionais lá de diversos times já. Se o seu time ainda não tem, me manda um DM lá que eu mando pro pessoal, quando é que vai sair a arte lá do time e tal? O pessoal tá querendo, Então, pode me mandar lá que eu dou uma pressãozinha com o pessoal da Fanática lá pra sair uma arte do seu time se ele ainda não está lá, ou qualquer outra arte. Daqui a pouco, eu não gosto da arte tal, eu queria uma arte mais ou menos assim. Dá ideia, às vezes esse brainstorming a gente consegue chegar lá e conseguir uma arte bem legal aí e que vai agradar a todos. Começando aqui então a falar sobre os matchups favoráveis e desfavoráveis nessa semana. Lembrando que o pessoal lá no Instagram às vezes dá uma viajada, eu vou dizer assim, né? Porque puta merda, gol do esporte. Que bosta. Desculpa, galera. Eu tô gravando podcast, pra quem não sabe. Algumas pessoas sabem. Eu sou torcedor do Juventude. E somente do Juventude. Como um bom morador de Caxias do Sul. E estamos jogando neste momento contra o Sport Recife. E acabamos de levar o segundo gol do Sport Recife. É uma briga direta pelo rebaixamento aqui, ao meu ver. Então é um jogo pra lá de importante. A gente ganhou do Sport aqui, é claro. Mas acabamos abrindo o time agora no segundo tempo. Tomamos o segundo gol. E complicado. Mas vamos seguir com o Fantasy aqui, que o Fantasy pelo menos tá mais animado. É até complicado. Eu olhei aqui e ele se lascou. Mas vamos lá. O que eu tava falando aqui no Instagram, pessoal, às vezes acaba entendendo que quando eu digo que um cara tem um matchup favorável, eu tenho que escalar ele e não escalar um outro cara. Por exemplo, eu vou falar aqui, o James Winston tem o melhor matchup da semana e o Patrick Mahomes tem o pior. Eu devo escalar James Winston no lugar do Patrick Mahomes? Não. É uma forma de trazer para vocês jogadores que têm matchups favoráveis, jogadores que vale a pena. Não que você tem que escalar de... Assim, é o número 1, o quarterback 1 da semana é o James Winston. Não é assim. É pra você te ajudar em algumas situações que podem acabar surgindo aí nas suas dúvidas de escalação. Começando pelos quarterbacks, já falei, James Winston tem o melhor confronto da semana contra o Washington, em Washington. O Washington Football Team que decaiu bastante sua defesa. Tem tido dificuldades com secundárias e também com os quarterbacks, por consequência, né? Por isso o James Winston tem uma oportunidade de ter alguns pontinhos, mas eu não indicaria escalar ele. Apesar do confronto, na semana passada eu indiquei o Matt Ryan contra o Washington, mas o Matt Ryan é um cara
bem mais confiável que Jameis Winston. Outro cara que esse sim pode ser um dos melhores da semana é o Josh Allen, que enfrenta o Kansas City Chiefs. E o confronto é maravilhoso para ele ter uma pontuação melhor do que ele teve na última semana, quando a equipe venceu por 40-0, mas ele não foi nenhum quarterback 1 na semana 4. Outro cara, esse cara eu acho que aí começa a entrar a pulga atrás da orelha. Zach Wilson contra os Falcons. Os Falcons é outro time que cede ponto pra caramba pra posição de quarterback. O Zach Wilson mostrou mais, ainda não mostrou assim um potencial, mas ele, claro, potencial é até forte de falar como é que ele não mostrou potencial. Ele tá até na NFL, tá num time na NFL, é titular absoluto do time. E eu acho que caberia uma aposta aqui no Zach Wilson. Dependendo dos jogadores que tu tem e tal, se você usa o late round quarterback, pode ser que você tenha o Zach Wilson no elenco. E te dizer que esse confronto é um confronto favorável para ele. Então ele pode sim ser titular, dependendo das suas opções. Quem não tem confrontos favoráveis na semana, um deles, Davis Mills, do Houston Texans, enfrenta o New England Patriots, que deu aquele calor no Tom Brady, perdeu o jogo, mas o Tom Brady se complicou, não fez nenhum touchdown, não passou para nenhum touchdown na partida. E o Davis Mills é um jogo para ele negativar, esse jogo contra os Patriots, então nem pensar, né? E um cara aqui que também em algumas situações está nos elencos da galera é o Big Ben Roethlisberger. Ele vai enfrentar o Denver Broncos em casa, mas é um jogo que não tem como escalar ele nem que queira, assim, simplesmente não tem. Agora sim, o pior confronto da semana é pro Patrick Mahomes, que enfrenta o Buffalo Bills, mas o Mahomes é aquela coisa, você escala semana sim, semana também, independente da defesa que ele irá encarar, né? É como na semana passada não ter escalado o Tom Brady contra os Patriots, apesar de todos os pesares. São jogadores que tem tudo para te dar um retorno bacana, independente do confronto. É claro, podem variar de pontuação, pode não ser uma pontuação assim lá enorme, mas imagina se acontece um jogo daqueles tiroteios assim, Bills e Chiefs brigando para mostrar quem que já se preparando de repente para um confronto que podem vir nos playoffs, e ninguém vai querer perder essa partida. E minha aposta da semana na posição de quarterback é o Daniel Jones, que tem um confronto difícil contra o Dallas Cowboys, sim, mas é um confronto aberto. Eu acho que o Dallas é franco favorito, pode estar na frente do placar e o Daniel Jones ter que lançar muito a bola. E em cima disso que eu daqui a pouco tem um garbage time no final do jogo, e não espero que ele vá ter assim uma ótima semana, assim, uma semana de 30 pontos, mas se ele passar dos 20 pontos, eu acho que tá mais do que bom aí pro Daniel Jones. Running backs agora. Um deles, falei antes, vou falar de novo, Cordarrelle Patterson. Ele e o Mike Davis têm um duelo favorável, assim, muito favorável contra o New York Jets. Na semana passada já tinha levantado a bola pro Derrick Henry, acabou que o Jeremy McNichols também apareceu bem nessa partida contra os Jets. Então, segue aí escalando os jogadores contra os Jets, que a defesa está se complicando contra o jogo corrido, ao menos contra os running backs, seja pelo chão, ou seja pelo ar. Por isso o Patterson nessa semana vale a pena até um escalar, dependendo das suas opções, até como running back 2, mas pro flex é com certeza. O Mike Davis, para um flexinho aí, tá mais do que bom. Outro cara que tem um confronto favorável e joga já nesta quinta-feira, então se você está ouvindo na quinta-feira, pegou essa dica, Darrell Henderson, do Los Angeles Rams. Ele que vai até Seattle enfrentar os Seahawks. Deve ser um jogo bem pegado, bem parelho. E o Darrell Henderson é o workhorse da equipe, né? É um cara tranquilo para você escalar toda semana. Tem volume suficiente para isso. Não enxergo um Sonny Michel atrapalhando os seus pontos semana a semana. E outros caras aqui... Eu não sei se outros caras dá para se dizer assim, né? Leonard Fournette e Ronald Jones... Tem um confronto aí contra os Dolphins. A equipe deve ficar à frente do placar. Pelo menos eu imagino que seja um jogo mais tranquilo para os Buccaneers do que foi contra os Patriots. E o Fournette foi o grande bel cow da partida contra os Patriots. Até o Ronald Jones vem caindo. Eu esperava muito. Se você ouve o podcast, sabe que eu depositava fichas de sleeper no Ronald Jones. Um cara para se pegar ali quando passava já toda aquela leva de mid-round running backs, mas o Ronald Jones não... no ano passado ele se destacou muito mais que o Fournette. Nesse ano o Fournette está tendo todo o destaque, por isso se você tem o Fournette, vale muito a pena colocar ele a campo contra o Miami Dolphins. E jogadores que têm confrontos desfavoráveis nessa semana,
Uma dupla, aqui eu acho que ainda dá pra se dizer dupla, né? Miles Sanders e Kenneth Gainwell, os dois têm um jogo, caramba, 3-0 pro Sport. Será que tava impedido? Eu tô aqui, né? Um olho no peixe, outro no gato. Vamos seguir. Impedido. Mas bem impedido. Ou pelo menos tá 2-0 ainda. Dá pra tentar buscar um empatezinho. Seguindo, Miles Sanders e Kenneth Gainwell enfrentam o Carolina Panthers lá no estádio do Carolina Panthers. Acho um confronto complicado de se escalar. Se você teria a opção de escalar outros caras, ok. Se você não tem muita opção, eu diria que entre os dois, ainda o Gainwell é quem pode ter mais oportunidades pela questão do jogo aéreo, porque pelo chão realmente a defesa dos Panthers está segurando as pontas. Um cara que tem um confronto difícil é o Austin Ekeler, encara o Cleveland Browns em Cleveland. A linha defensiva também é um espetáculo. Na verdade, todas as linhas defensivas que normalmente se destacam com running backs, elas são um espetáculo, né? Porque elas conseguem parar o jogo corrido adversário. Mas o Austin Ekeler é um cara que também tu não vai colocar ele no banco por um Cordarrelle Patterson, por exemplo. Se você está entre eles dois. O Darrell Henderson e Austin Ekeler, daqui a pouco, mas o Austin Ekeler recebe muito volume, não vale a pena colocar ele no banco. Ele recebe no jogo aéreo, até teve um jogo que ele não recebeu nenhum target, que deu assim um medinho, mas ele voltou a receber targets, voltou a jogar bem, jogou bem na segunda-feira, então pode escalar ele sem maiores preocupações. Outro cara que tem um confronto bem difícil, o confronto mais difícil na semana é o Najee Harris, do Pittsburgh Steelers, mas o seu volume no jogo aéreo ultimamente tem agradado, tem tido muitas oportunidades, assim, muitas mesmo, e por isso ele, mesmo tendo um confronto difícil contra um Broncos da vida, é o único cara nesse backfield. Então, se o jogo tiver também desfavorável, ele vai receber bolas. Se o jogo tiver favorável, ele vai correr com a bola. Então, pode escalar o Najee Harris mesmo num confronto desfavorável. E quem são as minhas apostas? É até clichê falar que Christian McCaffrey é minha aposta, mas eu vou estender essa aposta pro Chuba Hubbard. Mesmo que o Christian McCaffrey jogar, ou não jogar, desculpe, o Chuba Hubbard é uma opção excelente contra os Eagles. Por quê? Depois de 2 semanas muito boas, a defesa do Philadelphia Eagles quebrou. Ela quebrou diante do Ezekiel Elliott, quebrou na última semana de novo, e eu acho que acharam um caminho das pedras ali, mesmo com uma linha defensiva que não é tão ruim. Caramba, bola no travessão, não é possível, cara. Mas, 12 minutos do segundo tempo, vamos lá. Seguindo, eu tô vendo que eu vou perder ouvinte nesse podcast, porque eu tô comentando o jogo no meio do comentário aqui importante. Minhas apostas, Chuba Hubbard, caso o Christian McCaffrey não jogue, senão o Christian McCaffrey tranquilo contra os Eagles. Não tenha medo de escalar, porque tá passando tudo. Tá passando, sabe aquele negócio, não passa nem sinal de Wi-Fi, ali tá passando Wi-Fi, 4G, 5G, até a 2G deve estar passando nessa defesa dos Eagles aí. Então, minha aposta da semana para running back, Chuba Hubbard ou então o Christian McCaffrey. Para wide receiver, quem são os caras que têm confrontos favoráveis nessa semana? Uma dupla aqui, Jalen Waddle, Devontae Parker, encaram o Tampa Bay Buccaneers. Acho difícil escalar eles, no máximo um flex. Devontae Parker nem tanto, né? Ele até tem aparecido bem nas últimas apresentações. O Jalen Waddle tinha um volume bom, mas não tem revertido isso, não tem conseguido reverter em pontos. São dois caras que têm uma oportunidade nessa semana, mas é arriscado, mesmo com o confronto favorável. Outros caras que são arriscados, apesar do confronto, eu diria um pouco menos, mas eu escalaria eles ao invés desses de Waddle e Parker, são Marvin Jones e Laviska Shenault. Eles enfrentam o Tennessee Titans em Tennessee. Eu, nesse caso, prefiro muito o Shenault, porque ele é um cara que pode atuar tanto como running back também, se precisar, recebendo screen. Então, principalmente em PPR, ele é uma opção bacana. Foi bem na semana passada, Marvin Jones foi meio apagado, mas tem um confronto favorável. Então, sempre que quando a gente fala em confronto favorável, são caras que, mesmo não estando no radar, eles podem ter uma semana interessante aí. Um wide receiver 2, daqui a pouco beliscar um wide receiver 1 nessa semana 5. E agora é a grande dúvida: quem é o wide receiver do New Orleans Saints? É Marcus Callaway? É Deontay Harris? É o híbrido de tight end Juwan Johnson? Bom, aqui é muito de feeling. Eles têm um confronto bom contra o Washington.
Eu até estou arriscando numa liga, eu vou tentar utilizar o Juwan Johnson para tentar um teto, tentar um upside, de repente achar um touchdown, alguma coisa assim. Mas apesar do confronto favorável, é muito difícil escalar algum desses caras, né? Só se for liga mais profunda, enfim, você está buscando um confronto desfavorável, daqui a pouco tu tá jogando contra um cara que tá lá nas cabeças, tu tem que achar um diferencial. Pode ser que o confronto aqui te ajude, mas é complicado escalar tanto Callaway, Harris, até o próprio Juwan Johnson. Quem não tem confronto favorável nessa semana, um deles, Calvin Ridley, enfrenta a defesa do New York Jets, que vem se destacando contra o jogo aéreo adversário, principalmente contra os wide receivers. O Calvin Ridley fez uma semana melhor na última semana, foi até bem. Acho que não corre risco de ir para um banco aqui. Claro, você pode ter algumas opções meio assim, boas pra caramba, mas é difícil você bancar um Calvin Ridley da vida, né? Eu, pelo menos, não vou fazer isso onde eu tenho o Calvin Ridley. Um cara que sim, se eu tivesse, eu elogio ele numa semana, na semana eu taco pedra. É o Odell Beckham Jr., né? Ele que foi muito bem no seu retorno, foi muito mal no seu segundo jogo, e agora encara a defesa dos Chargers, que vem tendo destaque parando o jogo aéreo adversário, assim como a defesa dos Jets, mais inclusive que a defesa dos Jets. Então, se você tem Odell Beckham Jr., fique preocupado. Se você não tem o que fazer, escale. Mas agora, se você tem alguma alternativa, eu diria que vale a pena ir buscar uma alternativa. Vamos comparar aqui, por exemplo, um OBJ com um Laviska Shenault ou Marvin Jones. Eu prefiro o Marvin Jones e o Laviska Shenault do que o Odell Beckham Jr. Agora, aquele cara que, assim como o Patrick Mahomes, tem um confronto dificílimo, eu diria, é o Tyreek Hill, que enfrenta a defesa do Buffalo Bills, mas você não vai cometer o crime de deixar ele no banco. Então, ele é presença garantida. Foi o melhor cara na semana passada, mesmo vindo de uma sequência ruim. Vocês viram o que ele conseguiu fazer. Então, é só mais por informação isso aqui, tá? O confronto é difícil e vai ser um baita jogo no Sunday Night Football. E minha aposta da semana, quem é a minha aposta da semana na posição de wide receiver? Marquise Brown. Marquise Hollywood Brown enfrenta o Indianapolis Colts em Indianápolis. Vem tendo destaque, vem sendo um wide receiver número 1 da equipe, vem sendo um alvo confiável para o Lamar Jackson, principalmente em profundidade, tem sempre esse potencial de fazer um touchdown longo, de ganhar jardas após a recepção. Então, para mim, ele é uma aposta, é um cara que eu, inclusive numa liga Dynasty, eu troquei uma Dynasty Superflex, troquei uma first round, uma primeira rodada, pelo Marquise Brown. Eu gostei do que eu vi esse ano, é uma aposta, claro, mas em que outras condições eu conseguiria, de repente, um jogador nesse nível com eu diria apenas uma primeira rodada. Por quê? Porque a primeira rodada, nesse meu caso, provavelmente vai ser no final da primeira rodada. Se não, no início aí já é meio alto. A gente sabe que para ligas Dynasty, o início ali as primeiras escolhas, elas valem muito. Depois, no final lá, não tem tanto valor assim. Passando agora para tight ends, quem tem confrontos favoráveis nessa semana, um ou dois deles, eu não saberia dizer aqui, pelo menos se estiver saudável pode ser que um deles consiga ter números melhores na última semana, mas o outro foi muito bem na semana passada. São os tight ends do Indianapolis Colts, exatamente. Mo Alie-Cox, Jack Doyle enfrentam o Baltimore Ravens, que tem tido dificuldades, aí tem cedido pontos para a posição, é o time que mais cede hoje pontos para a posição de tight end. Então, se você joga uma liga mais profunda, se você precisa de um tight end, o seu tight end não está lá nessas coisas, valeria a pena. O problema é definir quem. Se o Jack Doyle, meu Deus, o que eu falei aqui? Vou começar a inventar apelidos para os caras. Se o Jack Doyle não jogar, vamos dizer, se jogar e ainda estiver treinando limitado, pode ir no Mo Alie-Cox, sem dúvida alguma. Ainda mais pelo Carson Wentz, que adora tocar para um tight end. Uma outra dupla aqui também, que também é difícil escolher quem que vale a pena se escalar, é o Jonnu Smith e o Hunter Henry. A dupla do New England Patriots encaram um Houston, lá em Houston, que não mete medo em ninguém e vem cedendo pontos para a posição de tight end, que é uma posição que é muito volátil, ela varia bastante. Agora, se você tem um dos dois, o problema é arriscar quem? O Hunter Henry teve mais oportunidades, está tendo mais volume que o Jonnu Smith. Jonnu Smith fez o touchdown, fez uns pontinhos. Agora,
o confronto é favorável, facilita você escalar algum deles. Mas eu sou mais de outras opções. Eu acho que o volume aqui baixo ainda não compensa. Em ligas mais profundas, ok. Mas ligas aí de 12 times eu não consigo enxergar um deles como titular, pelo menos nesse momento. E agora o cara que eu acho que pode ser um grande jogador nessa semana, tem potencial de estar indo é o Mike Gesicki. Do Miami Dolphins, encara o Tampa Bay Buccaneers. Do contrário do Jalen Waddle, do Devonta Parker, eu acho que o Gesicki pode sim ser, assim, pode ter um jogo bem bom. Ele é um alvo mais confiável do que esses dois no momento. Tem o potencial de touchdown. Numa dessas ele sai com, 2 touchdowns na partida, mais algumas recepções. Ele vai ser o top 1, top 3 aí dos tight ends nessa semana. Então por isso, pelo confronto favorável, eu acho que ele é uma opção até melhor, por exemplo, que o George Kittle, para mim nessa semana. George Kittle enfrenta o Arizona Cardinals. Tem tido altos e baixos, não conseguiu se manter. Quem draftou alto está preocupadíssimo ainda com ele. E num confronto desses, entre eu não diria trocar, tá? Eu não estou dizendo para trocar o Kittle pelo Gesicki. Eu estou dizendo nesta semana. Nessa semana, se eu tivesse ambos, tanto o George Kittle como o Mike Gesicki, eu utilizaria o Mike Gesicki contra os Bucks e não o Kittle contra Arizona. Outros caras além do Kittle, que tem confrontos complicados. Uma dupla também, porque eu não sei dizer quem é o titular. Os dois tiveram oportunidades já nessa temporada. Um deles, Pharaoh Brown, outro Jordan Akins, a dupla do Houston Texans, que enfrentam o New England Patriots. E você não deve nem pensar, nem em tight end premium, liga de 20 times, você não deve pensar em escalar nenhum dos dois. Outra dupla que pode ser que logo vire um tight end 1 aí é o Dan Arnold e o Chrisman Hurts. Os dois jogadores do Jacksonville Jaguars encaram os Titans. Os Titans, desde o início do campeonato, vem dificultando para a posição de tight end. É a melhor equipe contra tight end. Até 2 rodadas atrás, eu acho que tinha cedido uma recepção na posição. O Dan Arnold chegou em troca pelo CJ Anderson, né, o cornerback que foi lá pro Carolina Panthers. Agora chegou mais o Gilmore também nos Panthers. Os Panthers estão fazendo um timezinho, olha, enjoado. E já vão encarar meus Eagles nesse final de semana. o Dan Arnold pode vir a ser um alvo interessante para os seus waivers aí nas semanas. Mas nessa semana, se você pegou ele porque já viu um potencial, não escale contra os Titans. E minha aposta da semana é o Dalton Schultz, tight end, do Dallas Cowboys, encara o New York Giants. Um confronto divisional. O Dalton Schultz vem mostrando mais do que o Blake Jarwin, vem mostrando um pouco daquilo que ele já fez no ano passado. Por isso, para mim, Dalton Schultz tem potencial de ter mais uma semana excelente. E eu estou escalando ele aonde eu tenho, eu estou colocando ele para jogo. E no lugar de um Kittle eu colocaria. Entre ele e o Gesicki, difícil. Assim, se eu daqui a pouco responder agora Schultz, eu posso daqui a 10 minutos responder Gesicki. Mas para ter uma ideia do quão os dois têm uma partida excelente nessa semana. Agora acaba de sair o 3º gol do esporte, já virou passeio. Parabéns, Juventude, muito obrigado por me fazer ser seu torcedor. Estamos tomando um couro do esporte que muito provavelmente pode cair nessa temporada por perca de pontos, não por lutar e jogar bem contra os times que tem que jogar bem. Foi isso para fechar o podcast, ótimo, fechando com chave de ouro, fechando aí com a goleada neste momento do esporte. Dados todos os matchups favoráveis e desfavoráveis, opções de trocas estão endereçadas a semana, agora é com vocês, escale direitinho, tire os seus jogadores do flex dessa quinta-feira, muito boa sorte para todos, que seja um bom final de semana de NFL, de Fantasy, que tenhamos jogos interessantes em prime time e vamos lá, certo? Saúde a todos, uma boa semana, até a semana que vem, um abraço. Para. Tem que agradecer aí, patrocínio ao esporte pela grande vitória sobre o Juventude, me fez esquecer das perguntas da galera. Mas eu não posso deixar vocês aqui sem esse retorno dessas perguntas, já que vocês fizeram as perguntas e eu prometi a vocês que 3 respostas seriam dadas aqui no final do podcast. Então, se você ouviu aí boa semana, tem mais um pouquinho de podcast aqui que estou adicionando nesta quinta-feira, 7/10,
Eu me perdi, vou confessar, me perdi. Os 3 gols do Sport me deixaram tonto aqui. E acabou 3-1, baita vitória do Sport nessa luta contra o rebaixamento. Vou torcer pro meu time não ser rebaixado. Sei que a situação agora ficou um pouquinho mais complicada, mas a gente vai brigar até o fim. E o Sport, dá pra ver que mesmo sabendo que vão perder os pontos, eles vão continuar brigando até o final pra tentar escapar aí da degola da Série B. Mas seguindo aqui, pedindo já desculpa pra galera que ouviu o podcast, que não chegou a ouvir, que ouviu até o final e estava esperando as perguntas e não tinha perguntas, está aqui agora as perguntas adicionado. Hoje 7/10. 3 perguntinhas então pra gente matar o assunto dessa semana. Uma delas é a pergunta aqui do Vitor Lúcio. Ja'Marr Chase já é considerado um wide receiver titular absoluto nas lineups de fantasy? Eu diria que assim, titular nas lineups a gente tem que ser um pouquinho mais específico, mas vamos por partes. Se você tem uma lineup com 3 wide receivers, que você precisa escalar 3 wide receivers, com certeza ele é um cara aí pra estar nessa posição. Agora, como um wide receiver 2, eu diria que também. Hoje eu tenho confiança de dizer que sim, Ja'Marr Chase pode ser um bom wide receiver 2 nessa temporada do Fantasy. Olhando aqui os números dele, inclusive, o que a gente pode tirar em cima daquilo que a gente já viu? Claro, a gente tem uma situação, T. Higgins não jogou na semana passada, não sei se volta para essa semana, mas o Ja'Marr Chase é um cara que vem mantendo aí uma média de target 7, 4, 5, 9. É um alvo bom na red zone, então é um cara que o Joe Burrow confia aí que vai procurar. Por isso que, mesmo ele não sendo um cara lá de 100 jardas toda a partida, se ele tiver ali umas 50 jardinhas, um touchdown, umas 60 jardinhas, 5 recepções, por aí. É um time que toca muito a bola, que lança muito a bola. Agora a gente não sabe se o time vai ter Joe Mixon ou não vai ter. Sem o Joe Mixon eu diria que vai sobrar mais targets ainda para os wide receivers. Então, Ja'Marr Chase, para mim, é um wide receiver 2 que daria para se confiar. Atualmente é o 11º wide receiver em half PPR. Então é um cara que seria até um wide receiver 1 pela quantidade de pontos, mas eu estaria tranquilo se eu tivesse um cara como ele, como meu wide receiver 2. Tantos caras que até foram mal, né, nesse início de campeonato. Falei durante o podcast do Allen Robinson, por exemplo. É um cara que hoje é bem mais confiável como um wide receiver 2 do que o Allen Robinson. A wide receiver 3, se tem 3 wide receivers, melhor ainda. Seguindo aqui, outra perguntinha. A perguntinha do Rua.dsn, sempre o Rua tá sabendo fazer pergunta. Ele tá sendo cirúrgico nessas perguntinhas aqui. E essa é uma pergunta boa pra caramba. Qual o teto de Cordarrelle Patterson até o fim da temporada? Eu diria que o teto dele atual é running back 1. Quando a gente fala de teto, a gente tá pensando naquilo que ele pode terminar, né? O que ele pode chegar. Eu não vejo ele fora de um running back 1 de teto. Se ele vai terminar como um running back 1, eu já não tenho essa certeza. Mas o teto dele com certeza tanto que atualmente ele é o 3º running back. Quem diria que um Cordarrelle Patterson ia ser o 3º running back da liga? Claro, os pontos foram inflados na última semana, mas ele já vinha tendo pontuações aí excelentes e muito baseado no jogo aéreo, não no jogo corrido. Pegando aqui estatísticas, né, são 7 corridas em média praticamente por jogo, mas em compensação ele está tendo quase 7 targets por jogo, e isso em liga que pontua por recepção, melhor ainda. Fora que ele tem produzindo, né, foram nos últimos 2 jogos mais de 100 jardas de scrimmage, e o último jogo acabou tendo aqueles 3 touchdowns que inflaram ainda mais a pontuação e lhe deram trouxeram um espaço, uma folga para ele nessa lista como um running back 1 nesse momento, sem contar que o wide receiver também, né? Se for olhar para o wide receiver, ele no geral, para se ter uma ideia, ele é o 19º em pontuação. Então tem muito quarterback aí que não tem nem a pontuação dele ainda. Outra perguntinha para nós fechar as 3 perguntinhas que fiquei devendo ontem, para quem ouviu esse podcast, vai voltar aqui para ouvir o final, por favor. Pergunta do nosso amigo Dantas1311. Vale ir atrás agora para running back no Javonte, pela tabela que terá do meio para o fim da temporada? O Javonte Williams até foi já uma proposta minha, alguns episódios atrás, para trocas. Porque eu entendo que mesmo ele sendo o running back 2 da equipe, ele tem tido uma oportunidades ali bem próximas do que o Melvin Gordon tem. E como tu comentaste,
a própria tabela pode colaborar. A gente tem uns Steelers nessa semana, que é um pouquinho complicado. Na semana 7 tem Cleveland, mas tem outros jogos aí um pouquinho que são bem interessantes, né? Las Vegas, Washington, o próprio Dallas ainda tá melhorando, pode ser um confronto difícil, mas por enquanto é tranquilo. Um Philadelphia que parecia ser um confronto difícil, tá sendo ajudando bastante os running backs adversários. E no final da temporada a gente tem ali, nas semanas 15, 16 e 17, Cincinnati, Las Vegas e os Chargers. São todos confrontos que dá para se escalar o running back. E um cara como o Javonte Williams, eu tinha isso nas minhas previsões na off-season, que ele seria o running back 1 da equipe até o final da temporada. Algo como aconteceu no ano passado com J.K. Dobbins, com DeAndre Swift, que da metade da temporada em diante, às vezes depois do bye, da bye week, o time começa a usar mais o calouro, mais aquele cara que tá sedento para alguma coisa, e o cara mais veterano, ele tá acabando as pilhas, né? O Melvin Gordon, eu não sei se ele vai ter uma oportunidade novamente como essa de ser running back 1 a partir do ano que vem na liga. Essas foram as perguntas, novamente, pedi desculpas por esquecer ontem das perguntas, confesso que o jogo acabou me deixando meio desnorteado, mas ainda bem que eu lembrei, né, pra não ficar aí, cadê as perguntas? Fiz a pergunta lá, tu não respondeu nenhuma, não, tá aí. Podcast de quarta-feira, tem pergunta da galera, e mesmo que não tenha sido subido pro servidor na quarta-feira, na quinta-feira subiu pro servidor, tá bom? Hoje tem jogo, hoje tem Thursday Night Football, tomara que você já comece bem a semana, que vá bem, consiga suas vitórias rumo ao título nas ligas de fantasy, certinho? Um abraço, até a semana que vem.